Olá, amado irmão e irmã, que a alegria e a força do Espírito Santo alcance teu coração. É com muito prazer que eu estou aqui no programa Com Fé Venceremos. Eu sou o Padre Anderson Ricardo, da Diocese de São João da Boa Vista. Atualmente estou como pároco na cidade de Aguaí, na paróquia Santa Cruz. E eu quero convidar você para que neste momento juntos nós possamos meditar como tema, trazendo a palavra de Deus para a nossa vida, a força da esperança. Nós estamos atravessando tempos difíceis, tempos que nos desafiam, seja no sentido macro, no mundo todo, mas também, muitas vezes, na nossa própria vida. Eu não sei você, mas todos nós temos as dificuldades do nosso dia a dia e que muitas vezes questionam, desafiam a cada um de nós, os cristãos católicos, a mantermos firmes a nossa esperança. Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando da virtude teologal, ou seja, aquela que o próprio Deus plantou em nosso coração. Você é homem de esperança, você é mulher de esperança. A esperança não é algo que a gente precisa conquistar, não. É algo que o Senhor já nos deu. Nós, ao sermos criados e batizados, o Espírito Santo coloca em nossos corações esta capacidade sobrenatural de esperar em Deus os bens que Ele tem para nós. Esperança é isso. Eu espero em Deus e nos bens que Ele tem para a minha vida. Independente das circunstâncias, independente das lutas, dos desafios, das dores, eu espero no Senhor. Para a gente começar a falar de esperança, a gente precisa entender que, como virtude teologal, antes que ela seja um fato, ela precisa ser um ato de fé. Eu creio, ou seja, eu vejo o bem de Deus e, vendo o bem de Deus, eu espero por esse bem. E para falar de fé, eu quero pegar uma passagem bíblica para nós meditarmos, que está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 29. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancado as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Crestes porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão e irmã, eu comecei agora, antes da leitura, falando para você que a exigência para alcançar a esperança é a fé. E Jesus aqui vira para Tomé e fala: "Tomé, seja homem de fé." Quero dizer para você a mesma coisa. Seja homem de fé, seja mulher de fé. Mas quando a gente escuta essa passagem bíblica, o nosso coração tende a sempre associar a São Tomé a um homem sem fé. Tanto que a gente, quando quer dizer que não acredita em algo, a gente fala assim: "Eu sou meio São Tomé, eu só acredito se eu vir." Mas pare e pensa, Tomé, ele está fazendo uma experiência que pode nos ajudar muito.
A última lembrança que Tomé traz no seu coração é a experiência da cruz. Tomé viu Jesus ali, morto, sangrando. Depois ele foi para casa com seus irmãos, todos tristes, abatidos, sofrendo. E por algum motivo ele se afasta da comunidade, talvez por esses traumas, por essas dores. Mas o fato é, Tomé, quando saiu dali, o que estava marcando, o que ele tinha visto, era o seu mestre sendo morto e crucificado, ao mesmo tempo que ele viu a sua comunidade fechada com medo, de luto, sofrendo muito. Então, quando ele volta e vê que os seus irmãos estão mudados, ele deve pensar assim, oi, o que aconteceu? Eu saí daqui, estava todo mundo chorando. Eu saí daqui, estava todo mundo com medo. E agora os meus irmãos, os discípulos, estão todos alegres. O que aconteceu, minha gente? E aí então os outros, cheios de alegria, dizem para ele, nós vimos o Senhor. Jesus esteve aqui, Tomé, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a paz, Ele manifestou o seu poder, Ele está vivo. E aí então, como se não encaixasse dentro de Tomé, porque Tomé viu Jesus morto, viu a comunidade sofrendo, e agora o que ele vê é completamente o contrário. Então a gente precisa entender que, humanamente falando, para além do aspecto exegético, o que nós vemos é que Tomé, ele quer ter essa experiência de cura do coração, ele quer ver, porque o que tem diante dele é a dor, é o sofrimento. Então, o que ele quer é tocar Jesus vivo para que a fé dele possa ressuscitar o coração dele e a alegria que estão nos irmãos também estejam neles. Então, Tomé, o que ele fala, não, eu só vou acreditar se eu vir, é porque ele está ferido, ele está traumatizado e ele não consegue ver outra coisa além da sua dor. Ele sabe que Jesus pode. Ele acredita no Senhor, e é tão verdade que ele tem fé, que ele acredita no Senhor, que nos capítulos antes, lá no capítulo 11, se você ler, você vai ver Jesus falando, Tomé, eu vou subir e morrer. Tomé vira para os seus irmãos e fala, vamos subir com ele também. Então Tomé não é apenas um homem sem fé, Tomé é um homem ferido. Tomé é um homem que está com o seu coração sangrando pela perca do mestre e também pelo sofrimento dos irmãos. E que quando ele chega e vê aquela alegria, aquela paz de novo, então a única coisa que ele deseja é que tudo aquilo que está nos irmãos também esteja neles. Eu e você também não somos assim? Quantas vezes nós ouvimos o testemunho de muitas pessoas testemunhando uma grande alegria, dizendo para nós das grandes obras de Deus, e a gente só quer o quê? Tocar o poder de Deus e o poder de Deus tocar a nossa vida. Então, muitas vezes, o pedido de Tomé é também o nosso pedido. Nós pedimos, Senhor, eu quero te tocar. Senhor, eu quero alcançar para que a alegria que os meus irmãos estão sentindo volte para a minha vida. Para que eu não fique paralisado nessa dor que me cega. Para que eu não fique cego diante de tantas coisas que eu estou passando. É ou não é, minha gente? Quantas vezes a única coisa que a gente precisa na nossa vida é esse encontro íntimo e pessoal com o Senhor, de tocá-lo e ver o poder que Ele tem de transformar a nossa vida. Porque Tomé viu a transformação. Agora, com esse pedido, ainda que de fraqueza de fé, o que ele faz é pedir, eu também quero essa experiência. Tomé poderia sim ter feito essa experiência pelo testemunho dos irmãos. Nós vimos, tenha fé, mas ele não conseguiu. Que eu e você possamos dar esse passo, ter a fé que nos ajuda a ver os bens de Deus e a esperar que Ele nos alcance. Aí sim, a esperança será uma realidade possível em nossa vida. E para que isso nos seja possível, nós precisamos aprender a olhar a realidade da nossa vida para além das durezas do tempo presente. Sim, o tempo presente, como disse no começo, desafia a nossa esperança. Porque a gente olha, a gente vê guerra, sofrimento, mentira e tantas coisas que estão aí, que estão aqui, questionando. Mas nós, pela fé, vamos fazer como Tomé, olhar e reconhecer. Deus está vivo. O Senhor não nos abandonou, Ele está no meio de nós. E movidos por esta força de fé, nós iremos ultrapassar as realidades duras desta vida e a começar a esperar os bens que o Senhor tem para nós.
porque o Senhor prometeu e Ele vai cumprir as suas promessas. O bem de Deus para a tua vida está guardado. Confia e espera no Senhor. Tem coragem e espera nele. E o terceiro e último passo, depois da fé, que como Tomé deseja ver o bem de Deus, superar as dificuldades do tempo presente, é a gente correr ao encontro. Porque a esperança que já está em nós, ela precisa brotar e nos colocar em movimento. Muita gente pensa que esperança é a gente cruzar os braços e falar assim, não, já que Deus vai mudar, eu vou ficar aqui parado esperando. Ele que venha e resolva tudo. Não. A esperança é esta força que nos faz ir, que nos faz buscarmos e correr ao encontro do bem que vem de Deus. Olha bem, vou dar um exemplo para você. Quando eu era criança, por alguma circunstância da minha história pessoal, eu tive que morar por alguns meses no sítio com a minha avó. E a minha mãe, que tinha ido para a cidade para trabalhar muito, para resolver as situações da nossa vida, o que ela tinha que fazer? Então, todos os sábados, logo pela manhã, ela tomava um ônibus na cidade e ia para me ver junto com os meus outros irmãos. E eu me lembro que no dia do sábado, quando a gente acordava, já querendo ver essa alegria, alcançar esse bem, a gente sentava na muretinha da casa. E lá ao longe a gente vinha a porteira da fazenda onde ela ia descer do ônibus. E a gente ficava ali esperando. Hoje a mãe vem. Hoje ela vem e vai trazer doce. Então, como crianças, aquilo ali, gente, enchia o nosso coração. A gente esperava, acordava. Era o dia que demorava para dormir e era o dia que acordava mais cedo. Porque a mãe ia vir. E a alegria já ia sendo antecipada em nosso coração. Quando de repente a gente viu o ônibus e ela vinha, descia, e quando a gente via ela, o que a gente fazia? A gente já saía correndo pela estrada. Era uma estrada longa, mas a gente, ao vê-la, corria, até chegar ao encontro dela. E você que está aí pode imaginar, na época, nós deveríamos ter 4, 3 anos, alguma coisa nessa idade, o tamanho das pernas de uma criança assim, né? Pode correr muito, mas não chega muito longe. O bem da verdade é que a nossa esperança é mais ou menos esse mesmo movimento. A gente espera no bem que a gente vê em Deus pela fé. Você vê o bem que Deus está reservado para a tua vida. E se você não está conseguindo ver, o que você precisa fazer é como Tomé, volta para a comunidade. Vai para a igreja, vai para a missa, entra numa pastoral, entra num grupo de oração, se aproxima mais dos irmãos. E a alegria que está neles, a experiência que está neles será a porta para que o Senhor venha e mostre também. Como nós, criancinhas, dizíamos, a mãe chegou, você também poderá dizer, o meu Deus acaba de chegar em minha vida. E o seu coração exultará de alegria. Primeiro porque você sabe que Ele vem por amor. E também porque você sabe que Ele não vem de mãos vazias. A gente hoje olhando, a gente fala assim, meu Deus, será que a gente corria por causa da mãe ou por causa dos doces? Provavelmente os dois, porque amamos a mãe e queremos os doces. Também nós, na nossa vida de fé e esperança, é assim, nós corremos ao encontro do Senhor, por Ele, por aquilo que Ele é e pelo bem que Ele nos traz. Só que as nossas pernas de fé, como Tomé, são pernas bem curtinhas como de uma criança, que numa longa estrada correm, podem até levantar algum pó, chegar a algum lugar, mas nunca será o suficiente para alcançar o ponto de chegada. Mas a gente não precisa chegar lá, porque afinal de contas, a beleza disso tudo é que é Deus que está vindo ao nosso encontro. Eu corria, mas minha mãe também corria para me encontrar. E eu a encontrava bem antes dela chegar na casa, não porque eu tinha chegado, mas porque ela tinha corrido ao meu encontro. Com Deus é essa bonita experiência que nós fazemos. A gente vai correr, a gente vai lutar, a gente não vai ficar parado esperando tudo de mão beijada. A gente vai dar os nossos passos de fé e de esperança, mas de modo nenhum nós desanimaremos, porque a gente sabe que o bem que Deus tem reservados para nós é uma força que vem ao nosso encontro. Basta que nós nos coloquemos em movimento de fé. E então, vendo o bem que o Senhor tem para nós, em todas as áreas da sua vida, amado, Deus tem algo muito bom para você. Não permita que as dores, que os traumas, que nada roube de você essa visão espiritual. Para de ter somente uma visão carnal. Hoje eu estou aqui e em nome de Jesus eu quero te dizer, seja homem de fé.
seja mulher de fé. Abre teu coração e reconhece, Deus está contigo e Ele tem reservado para você uma alegria que ninguém vai entender, como Tomé não conseguia entender a primeiro momento, mas que depois ele experimentou. Você também deve experimentar essa alegria. E é esta alegria que vai te dar uma visão além do tempo presente, vai te colocar em movimento. Porque a esperança não é simplesmente a posse dos bens que Deus tem para nós, mas é esta firme confiança de que Ele não falhará. E então eu vivo de esperança. Eu não espero acontecer para que eu seja feliz. Eu não espero chegar para que eu possa caminhar. Não! Eu corro ao encontro, eu luto e vou. Viver de esperança é a gente ser feliz hoje, com a certeza de que o bem que a gente precisa chegará amanhã. Tenha coragem, vamos juntos, porque a esperança é uma longa estrada, mas que no final dela, a certeza que nós temos é aquela que nos moveu. Deus está vindo ao nosso encontro. Por isso, então, quais são as esperanças que você precisa renovar na tua vida? Essa é uma pergunta que eu preciso te fazer agora. Nós estamos aqui, olhamos o exemplo de São Tomé, eu partilhei com vocês essa pequena experiência da minha infância, porque são coisas que a gente precisa sempre encontrar. Eu, como criança, tinha uma única esperança, no sábado, quando a minha mãe vem. Hoje, como padre, a minha esperança é a realização do reino de Deus, para que no mundo todo o sofrimento se acabe, a alegria seja plena e o mal seja vencido. Mas e você? Qual é a tua esperança para a tua família? Você continua esperando na tua família ou você simplesmente já desistiu dela? Tem gente que já desistiu da própria família porque não consegue ver as promessas de Deus e fazer os movimentos para que elas se cumpram. Existem pessoas que já desistiram da própria vida porque não conseguem ver o agir de Deus e já desistiram de fazer os movimentos que precisa ser feito. Então eu quero falar para você agora, se você já desistiu da sua vida, se você já desistiu da tua família, levanta. Você é homem de fé, mulher de fé, e a fé gera em cada um de nós uma esperança viva, uma esperança que nos dá força e que nos faz correr. Eu sei que não vou chegar, eu sei que eu não tenho condições físicas para isso. Eu sei que eu não tenho tudo que eu preciso, porque talvez a única coisa que eu tenho hoje é um monte de problemas e dores de cabeça. Mas você, apesar de ter tudo isso, você tem um Deus que está vivo, que assim como quando Tomé precisou, foi ao encontro dele, Deus vai ao teu encontro. Você sabe por que Jesus entrou naquela sala onde Tomé estava? É porque Tomé tinha fé? É porque Tomé tinha esperança? Não, Jesus mesmo disse, você é muito incrédulo, feliz é quem vai acreditar sem ver. Mas Jesus, ele entrou naquele lugar. Por quê? Porque Tomé precisava. Jesus falou para Tomé, toca aqui, Tomé. Pode tocar. Porque Tomé precisava dessa experiência. E o nosso Deus é o Deus que faz tudo o que a gente precisa para a gente não entregar os pontos. E para a gente não ficar paralisado em nada do que esteja nos acontecendo. Tenha coragem, abra-se a esta visão e reconheça, Deus está fazendo tudo o que você precisa, em primeiro lugar, para você ver a promessa que Ele tem para a sua vida. E depois, Ele vai te dar a força para que a esperança que Ele semeou no teu coração se realize. Tenha coragem. Agora que você chegou até aqui, não é a hora de parar. Mas como Tomé, é a hora de clamar, dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu quero te tocar. Senhor, eu quero fazer experiência do teu amor e da tua presença. Eu sou fraco na fé, eu vacilo, eu não dou conta. Por isso eu clamo, vinde em socorro da minha necessidade. Vinde nutrir-me com a tua presença. E então você experimentará algo novo. Você experimentará a força da esperança. E ainda que os montes se abalem, você continuará, porque você sabe ao encontro de quem e de qual bem você está correndo. É por isso que a gente corre. Não é por aquilo que a gente tem, mas é porque a gente sabe para onde a gente está indo. Muitas vezes a gente para somente porque nós sabemos onde estamos. Se eu te perguntar o que você está passando agora, a resposta é clara, instantânea.
Mas se eu perguntar para você, para onde você está indo depois disso tudo? Porque você sabe que vai passar. Tudo passa. Não há alegria que dure e não há dor que não passe. A alegria deste mundo é passageira, a dor deste mundo é passageira. Mas o que vem de Deus, isso sim é eterno. Então, você precisa saber para onde eu estou indo, ao encontro de quem eu estou correndo, o que eu estou procurando para a minha vida. Não viva por aí perdido ou desorientado, porque muita gente perdeu a esperança e não é por falta de fé, é porque tinha uma fé que não deixava guiar. Então, a força da esperança se manifestará em nossa vida quando a fé for essa luz tão forte, capaz de nos conduzir e guiar. Não é o tema desse encontro? Com fé venceremos? Então coloque a tua fé para te conduzir rumo à esperança, porque a esperança é aquilo que vai te fortalecer. Coragem! Deus vem ao teu encontro, trazendo para você aquilo que você tanto necessita. E se eu posso fazer um convite para você? Como a nossa missão aqui na TV Evangelizar é levar a palavra de Deus, porque afinal de contas evangelizar é preciso, nós devemos ser como a comunidade que diz: Tomé, nós vimos o Senhor. Minha gente, nós precisamos ressuscitar a nossa esperança pela visão espiritual e a expectativa dos bens de Deus que nos leva a correr. Mas quanta gente ao nosso lado que também já perdeu a esperança. Talvez chegou a hora de você ser como os outros, que testemunham: o nosso Deus está vivo e Ele mudou o nosso choro em alegria. E Ele mudou o trauma da cruz numa força de esperança. Ele tirou o nosso medo e nos deu coragem para sairmos deste lugar que nos aprisionou e irmos pelo mundo levar a boa nova do Evangelho. Não importa a situação, de todos os males o Senhor nos salva e nos liberta. Basta que nós coloquemos nele a nossa esperança. E colocando nele a nossa esperança, nós deixemos Ele nos guiar. E é nesse sentido que quando a gente tem coragem de ser um evangelizador, de ir ao encontro de quem está perdendo essa esperança, que a nossa própria ressuscita. Não tem ninguém que acenda o fogo que não se beneficie com o calor que ele oferece. Se você acender a esperança para quem precisa, você será o primeiro a ter no teu coração a esperança renovada. Faça experiência, vá ao encontro, evangelize, testemunhe, partilhe daquilo que o Senhor tem feito na sua vida e você sentirá esse calor. Talvez um calor como Tomé na presença de Jesus. Um calor que eu sentia cada vez que minha mãe me abraçava no final daquela longa estrada. É o calor que você vai sentir do poderoso agir de Deus na tua vida e na tua história. Tenha coragem, o nosso Deus está aqui. Por isso eu convido você a um instante, feche os teus olhos e peça ao Senhor que Ele reavive a chama da esperança, que Ele mostre para você onde qual é a estrada que você deve percorrer e quais são os bens que você procura para a tua vida. Se hoje você se sente tão fraco, grite como Tomé, clame como ele, dizendo: Senhor, a tua presença me é necessária. Vem ao meu encontro, vem falar comigo, seja de um modo íntimo no meu coração, seja através deste programa, seja através da minha comunidade. Eu preciso, Senhor, do teu agir e da tua presença. Ela me é necessária para que, vendo os bens que o Senhor tem para mim, eu me levante da prostração e caminhe. Eu vou caminhar na força da esperança, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Amém. Obrigado. Obrigado por essa experiência, por esta partilha. E o meu coração aqui eu posso garantir para você, hein? Eu senti o calor, porque ao falar de esperança para você, eu sei que Deus está aí acendendo a chama e você vai agora se levantar. Faz isso. Está aí meio jogadão? Não. Firme agora. Diga: eu sou homem de esperança. Diga: eu sou mulher de esperança e vou ao encontro do bem que Deus tem para a minha vida. E se você estiver indo, a gente vai se encontrar pelo caminho, viu? Porque nesse caminho de esperança, nós estamos correndo juntos.
Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esquece, acenda a esperança, porque evangelizar é preciso.